Sustenta, pai d'égua. Pessoal, vamos aqui. Todo início de estudo para concurso sempre vem-nos muitas dúvidas, né, em relação a principalmente como estudar e o que estudar. Hoje nós sabemos que as facilidades dos estudos ela está muito grande, né? Até porque tem muito material no YouTube, é muito mais acessível, né? Os preparatórios para concurso, ter acesso a PDF, a professores. Só que sempre vem um detalhe: como estudar e qual é a melhor maneira de estudar. Eu trago aqui para vocês hoje a melhor forma, certo? A sequência que é a melhor didática que tem para você aprender português para concurso público. Porque, se você pegar uma gramática, eu já digo logo, não estude naquela sequência da gramática. Eu vou estudar para concurso, comprei uma gramática, ótima, vou seguir essa sequência. Se você seguir a sequência que tem na gramática, você vai perder tempo e a tua dificuldade para absorver aquele assunto vai ser maior. Por quê? Porque aquela sequência não é a correta. E aí eu trago aqui para vocês a sequência correta de como estudar português, especificamente gramática para concurso, beleza? Sempre nós vamos começar por isso daqui, O início do estudo vai ser por morfologia, certo? Quando você pegar um edital, vai vir lá um assunto, morfologia, 2 pontos, vai vir classes de palavras, certo? Palavras. Ou vai vir classes gramaticais, classes de palavras ou classes gramaticais. Dessas classes de palavras, nós estudamos 10 classes de palavras, ou seja, são as formas que as palavras possuem, beleza? Destas classes de palavras, vocês vão ter que aprender os 10 tipos de classes de palavras: substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, interjeição, conjunção, beleza? São as 10 classes. Então você vai estudar inicialmente as 10 classes. O que é um substantivo? O que é um artigo? Qual é a função de um pronome? Certo? Dessas 10 classes de palavras, você vai estudar no bloco, certo? Algumas e outras você vai deixar fora a parte. Tipo, como é que você vai fazer aqui, Você vai estudar no bloco e você vai deixar de fora desse bloco essas 3 classes de palavras, certo? Que é verbo, pronome e conjunção. As outras 7 você vai estudar. O que é um substantivo? O que é um artigo? O que é um numeral? O que é um adjetivo? O que é um advérbio? O que é uma preposição? E você vai deixar de fora essas aqui. Por quê? Não estuda logo na sequência da conjunção. Você vai estudar fora da morfologia o verbo. E eu até digo para vocês, deixem para estudar o verbo lá no final, quando você terminar todos os assuntos, porque o verbo ele tem um custo-benefício alto. O que significa? Que o verbo tem uma dificuldade maior do que os outros assuntos, ou seja, o verbo é difícil. Então, para você aprender os modos e os tempos verbais, aprender, esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, para você pegar essa sequência, é um pouco mais difícil. Se você iniciar já estudando isso daí, tu vai achar o português muito difícil, já vai colocar na cabeça que não vai aprender e já vai juntando dificuldades. Então, deixa o verbo. O pronome, você realmente pode estudar em seguida. Logo após estudar esse bloco que eu falei das 7 classes, você estuda pronomes. É uma classe grande, certo? Porque ela vai ter 6 tipos de pronome. Você vai estudar cada tipo de pronome. Dentro dos pronomes, você vai focar em 2 assuntos principais. 2. Que é o uso dos pronomes pessoais e o uso dos pronomes relativos. São os 2 conteúdos que mais caem: pronomes pessoais e pronomes relativos. Dentro do pronome vai vir também no edital de vocês um outro assunto, que é colocação pronominal. Colocação pronominal. Que estuda o que na colocação pronominal? O uso do pronome oblíquo átono. Quando é que eu uso o pronome oblíquo átono? Antes do verbo, que eu vou chamar de próclise, no meio do verbo, mesóclise, ou depois, ênclise. Quando vocês encontrarem esse assunto, também não estuda agora na sequência, certo? Quando você vai estudar pronome, na gramática tem lá, logo em seguida, colocação pronominal, só que você não estuda, pula. Você vai estudar a colocação pronominal só depois que você estudar a conjunção, que é lá na frente, sustenta, tá bom? Então você estuda só os tipos de pronome, não estuda a colocação pronominal. Por quê, professor? Porque dentro das regras de colocação pronominal, vai exigir que você saiba alguns detalhes de conjunção.
Vai ter lá tipo, o que é um termo atrativo, certo? Aí o que é um termo atrativo? Vai ter lá uma conjunção, um advérbio, uma oração expletiva, e esses conteúdos você só vai saber depois. Então, para que esse conhecimento da colocação pronal seja realmente efetivo, é preciso você já ter acumulado algumas outras regrinhas. Então, sustenta ele. As conjunções você não estuda agora dentro do processo de morfologia. É a classe que você vai guardar, você vai deixar lá para o final. Porque depois que você estudar a oração do período simples, você vai estudar a oração do período composto. Lá você vai estudar os 3 tipos de oração. Oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva e oração subordinada adverbial. Quando você for estudar orações subordinadas adverbiais, é aí que você vai estudar conjunção. Por quê? Porque as conjunções, ela inicia uma oração subordinada adverbial. Entendendo? Então você vai aprender oração do período composto e conjunção ao mesmo tempo. Só que lá depois da análise sintática. Beleza isso? Então, estudou o primeiro bloco de morfologia, as 7 classes de palavras, não estuda verbo, só depois que sair o edital, estuda pronome, só os tipos de pronome, não estuda colocação pronominal agora e nem conjunção. Guarda esse assunto. Passou morfologia. Depois que você estudou isso, as classes de palavras, você vem para o segundo assunto, que você vai estudar sintaxe. Ou seja, você vai estudar as análises sintáticas, as funções sintáticas do texto. Aqui você vai estudar as funções e dentro dessas funções você vai estudar 10 tipos de funções. Assim como eu tenho 10 classes de palavras, você vai estudar 10 funções sintáticas. Dessas funções sintáticas você vai dividir em 3 blocos. Primeiro estudo que você vai fazer é aprender o que é os tipos de sujeito. Temos 5 tipos de sujeito, você vai aprender. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. Beleza? Depois que você aprender os tipos de sujeito, que é o primeiro ponto aqui, ó, tipos de sujeito, em seguida você vai estudar transitividade verbal, que você vai aprender os tipos de verbo, que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Juntamente com isso, você já estuda e aprende o que é um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo do sujeito. Então, tecnicamente, você já mata mais 2 funções sintáticas. E no terceiro momento, você vai estudar os termos que são acessórios da oração, tá? Que aqui você vai estudar o que é um complemento nominal, um adjuntivo nominal, um aposto, um vocativo, beleza? Dentro da sintaxe, pessoal, você tem que estudar sempre focado em aprender a diferença de uma função para outra. Não nos interessa saber só o que é um complemento nominal. Eu tenho que saber qual é a diferença de um complemento nominal para um adjuntivo nominal. Por quê, professor? Porque as questões vão vir me perguntando a diferença entre eles. Não adianta eu saber o que é um aposto. Eu tenho que saber a diferença do aposto para o vocativo. Que é isso que a banca vai cobrar, certo? Não me interessa saber só o que é um sujeito. Eu tenho que saber a diferença de um sujeito com um objeto direto, porque é isso que a banca vai me cobrar, vai me confundir, certo? Então, sempre que estiver estudando análise sintática e também morfologia, sempre foque na diferença entre os termos que são semelhantes, beleza? Dentro da análise sintática, aqui você acabou a análise sintática do período simples. Em seguida, se você pegar a gramática vai te trazer a sintaxe do período composto, só que você não estuda agora. E você vai estudar o quê? Você vai estudar concordância, certo? Depois que passou dessas 3 fases aqui, você vai estudar concordância verbal. Por que concordância verbal? Porque a concordância verbal vai ser a relação que tem entre o sujeito e o verbo. Como você acabou de estudar os tipos de sujeito, vai ser a informação mais importante para você aprender concordância verbal. Então, como tu já aprendeu os tipos de sujeito, a concordância verbal vai virar uma moleza. Por quê? Porque é tecnicamente a mesma regra. Beleza? Depois que você estudou concordância verbal, você pode até dar uma olhada em concordância nominal. Só que não precisa focar muito em concordância nominal. Tem várias regras, só que a recorrência em prova é pequena. Então é melhor você fazer só questões de concordância nominal, porque são poucas as bancas que gostam de cobrar isso.
Agora, concordância verbal, elas cobram muito, toda banca. Então, você tem que estudar isso, tá bom? Depois que você estudou concordância verbal e nominal, aí aqui você volta para estudar agora a sintaxe do período composto, certo? A sintaxe do período composto, que é aqui que você vai estudar o que é uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adverbial. Neste assunto aqui, você vai juntar dois conhecimentos. Agora você volta para estudar as conjunções, beleza? Porque estudando esse assunto, automaticamente você está estudando conjunção, que é praticamente a mesma. Por quê, professor? Porque quando você pegar uma oração subordinada adverbial, vai ter lá o que é uma oração, a oração subordinada adverbial. Elas têm 9 tipos. Oração subordinada adverbial temporal. O que é uma oração subordinada temporal? É aquela que é introduzida por uma conjunção subordinada temporal. Então, tu aprende o que é uma oração e uma conjunção. O que é um como? O como pode ser uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, quando o como é uma conjunção causal, automaticamente ele introduz uma oração subordinada adverbial causal. Entenderam a relação? Ao mesmo tempo que quando você estiver estudando o período composto, você vai estudar a oração subordinada substantiva, que é neste momento que você volta para estudar as funções sintáticas novamente. Porque vocês vão aprender a estudar na oração subordinada substantiva um negócio chamado oração subordinada substantiva objetiva direta. O que significa? Que é um objeto direto, que você aprendeu bem aqui na transitividade verbal. Beleza? Passou esse conteúdo aqui, você entra para o próximo assunto, que você vai estudar regência verbal e regência nominal. Dentro da regência verbal e da regência nominal, você vai estudar especificamente crase, o uso do acento indicativo de crase. Aí agora é o momento da crase. Beleza? Pegou, estudou as regrinhas, você vai seguir o fluxo. Após o uso da crase aqui, aí agora você está apto a estudar a colocação pronominal. Aí depois da crase, você estuda colocação pronominal. Porque agora você já tem os conhecimentos de conjunção, que vão ser os conhecimentos que vão ser úteis para você saber o que é uma próclise, o que é uma mesóclise e o que é uma ênclise. Beleza? Passou desse assunto aqui, ó, crase, colocação pronominal, aí você vem fechando aqui com a pontuação. Aí agora você já está apto a aprender o uso da vírgula. Por quê? Este assunto tem que ser o último, porque ele requer conhecimento de praticamente toda a gramática. No uso da vírgula vai ter lá, usa-se vírgula para separar adjunto adverbiais deslocados. O que é um adjunto adverbial? Você vai aprender o que é um adjunto adverbial dentro da sintaxe. Quando chegar aqui, vai ter a regrinha, o conceito que vai dizer, um adjunto adverbial é aquilo que é um advérbio, que traz ideia de tempo, de modo e lugar. E o que é um advérbio? Você tem que voltar e aprender nas classes de palavra o que é um advérbio. Então perceba que para eu usar uma vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado, eu tenho que saber o que é um advérbio, que vai me levar a aprender o que é um adjunto adverbial, que vai me levar a saber o uso da vírgula, tá? Lá no uso da vírgula vai ter uma regra que vai dizer assim, ó, usa-se vírgula para separar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Boa, né? E o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Você vai aprender bem aqui no período composto, ó. Certo? No período composto você vai aprender o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que a regra vai ser, é uma oração que é introduzida por um pronome relativo. Tá? E onde é que eu aprendo o que é um pronome relativo? Bem aqui na morfologia, que eu aprendi o que é pronome e o que é um pronome relativo. Ou seja, a partir do conhecimento que eu tenho de pronome relativo, me levou a aprender o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que me levou a entender o uso da vírgula. Tá vendo? Uma coisa vai levando a outra. Se um belo dia você sentar e dizer, vou estudar português para concurso. Vou estudar pontuação. Vou começar a pontuação porque eu não sei nada de vírgula e vou aprender. Se tu começar estudando por pontuação, tu jogou o teu estudo de água abaixo. Por quê? Porque tu vai tentar decorar várias regras que tu não vai conseguir aplicar ela. Por quê? Porque precisa de outros conhecimentos anteriores que vão te dar a base
para esta regra e vai fazer tu desanimar. Tu vai até decorar a regra, mas quando tu for aplicar na questão, tu não vai saber porque vai te faltar a base do que é pronome. Beleza? Fechou isso? Aí você vem e termina com acentuação. Belezinha? Por que acentuação? Porque é um assunto que não requer ligação com outros conteúdos. Tu vai chegar, tu vai aprender as regras de acentuação, tu vai aprender separação de sílabas e aprende esses conteúdos. Para tu aprender acentuação, não precisa tu saber tecnicamente morfologia, não precisa tu saber análise sintática. Tu vai memorizar as regras, aplicar elas e acertar as questões. Tecnicamente foi isso o estudo da gramática. Se vier outros conteúdos extras por fora, vai depender de cada edital, não é todo edital que cobra, eles podem virem cobrando formação de palavras, que é uma dos subconteúdos aqui da morfologia, mas você só deixa para estudar quando vier no edital, porque não é todo edital que traz. Se vier formação de palavras, aí você vai estudar lá, o que é uma formação prefixal, sufixal, parasintética, imprópria, regressiva, por justa composição, beleza? Se vier no edital. Outro assunto que se vier no edital é figuras de linguagem. Não é todo edital que traz. Você só vai estudar se o edital trouxer, só depois do edital. E interpretação e compreensão de texto, você vai estudar como resolvendo questões. Então isso vai ser recorrente no seu estudo. Não há regras de interpretação e compreensão. Você vai pegar um texto, uma prova que foi aplicada, ler o texto e interpretar ele a partir disso. Beleza? Esta é a melhor sequência, a sequência mais didática que existe para estudar gramática. Inscreve-se aí no canal, beleza? E sustenta para mais dicas.